A história real por trás do Slender Man, muito mais sombria que você imagina. Em 2009, um novo pesadelo nasceu nas profundezas da internet. O fórum Something Awful, um caldeirão de criatividade e estranheza, foi o berço dessa lenda moderna. Ali, sob o véu do anonimato, uma figura esguia e sem rosto começou a tomar forma. Erik Knudsen, sob o pseudônimo de Victor Surge, foi o arquiteto desse horror. Ele plantou a semente do medo com 2 fotos manipuladas em preto e branco. Imagens que, à primeira vista, pareciam inofensivas, mas que escondiam algo sinistro nas sombras. Crianças brincando em um parque, um piquenique despreocupado. Cenários cotidianos, corrompidos pela presença de uma figura alta e magra, vestida em um terno preto. Seus braços se estendiam de forma antinatural, como se quisessem agarrar algo além da nossa compreensão. O Slender Man foi inserido em nossa realidade, como um vírus digital, e a infecção se espalhou rapidamente. As imagens viralizaram, alimentando a imaginação coletiva e despertando um medo ancestral. Ele se tornou mais do que um monstro. O Slender Man se transformou em um símbolo, um ícone da paranoia, do medo do desconhecido, da fragilidade da nossa própria realidade. A internet, com sua capacidade de conectar e amplificar, transformou a lenda em algo muito maior. O Slender Man deixou de ser apenas uma criatura assustadora para se tornar um catalisador de ansiedade e terror. Ele personificava os medos da era digital. A lenda se espalhou por blogs, vídeos e jogos. Cada nova interpretação adicionava uma camada de complexidade e horror. O Slender Man se adaptava, evoluía, se tornando cada vez mais presente em nossas vidas. A internet distorceu a lenda, a amplificou, a tornou mais real. A linha entre a ficção e a realidade começou a se borrar, e essa confusão teria consequências trágicas. O Slender Man se tornou um reflexo sombrio dos nossos próprios medos. Ele era a personificação da paranoia, da sensação de que algo está sempre nos observando, espreitando nas sombras. Ele representava a fragilidade da nossa realidade, a facilidade com que ela pode ser distorcida e manipulada, e a internet se tornou o palco perfeito para essa manipulação. Um ano que ficará marcado na história do Slender Man. Um ano em que a ficção se tornou realidade da forma mais brutal e inimaginável. Em Wisconsin, 2 garotas de 12 anos, Morgan Geyser e Anissa Weier, estavam profundamente imersas na lenda. Elas não viam o Slender Man como uma simples história de terror. Para elas, ele era real, uma entidade poderosa que exigia sua lealdade. E para provar essa lealdade, elas planejaram um ato terrível. Elas atraíram sua amiga Peyton Leutner para uma floresta. Sob o pretexto de uma brincadeira, elas a atacaram com uma faca. 15 golpes, 19 facadas no total. Elas acreditavam que, ao sacrificar Peyton, provariam sua devoção ao Slender Man, que se tornariam suas procuradoras, suas representantes no mundo real. O choque foi imediato. A revelação do poder da lenda, da sua capacidade de influenciar mentes vulneráveis, foi assustadora. O Slender Man havia deixado o mundo da ficção e entrado no mundo real, manchado de sangue. A tragédia de Wisconsin expôs a natureza perigosa da obsessão online, a facilidade com que a ficção pode se misturar com a realidade, especialmente na mente de crianças e adolescentes. O Slender Man se tornou um catalisador de violência, um exemplo extremo de como uma lenda, por mais fantasiosa que seja, pode ter consequências reais e devastadoras. O caso levantou questões importantes sobre a responsabilidade da internet, sobre o papel dos pais na supervisão do conteúdo que seus filhos consomem, sobre a necessidade de educar sobre os perigos da desinformação e da obsessão online. O Slender Man se tornou um reflexo sombrio dos medos da sociedade, um espelho que reflete nossa vulnerabilidade, nossa obsessão pelo horror,
nossa incapacidade de distinguir entre o real e o imaginário. A tragédia de Wisconsin nos forçou a confrontar a escuridão que se esconde nas profundezas da internet, a reconhecer o poder das narrativas, a fragilidade da mente humana e a importância de proteger os mais vulneráveis. A história real do Slender Man é um lembrete assustador, um aviso sobre os perigos da obsessão online, da desinformação e da influência de narrativas perturbadoras. A internet pode ser um terreno fértil para a escuridão, um lugar onde medos e paranoias se alimentam e se propagam. É preciso estar atento, ser crítico e proteger aqueles que são mais suscetíveis a essas influências. A narrativa tem um poder imenso na formação de crenças. As histórias que contamos, as lendas que criamos, podem moldar nossa percepção da realidade e influenciar nosso comportamento. A mente humana é frágil, especialmente a mente de crianças e adolescentes. É preciso protegê-la de influências externas negativas, promover o pensamento crítico e incentivar a busca por informações confiáveis. O medo pode consumir e distorcer a realidade. Ele pode nos levar a tomar decisões irracionais, a acreditar em coisas que não são verdadeiras. É preciso aprender a controlar o medo, a questionar nossas próprias crenças e a buscar a verdade. A sombra do Slender Man continua a assombrar. Sua lenda persiste, alimentada pela internet e pela nossa própria fascinação pelo horror. Ele se tornou um arquétipo do medo moderno. Ele dança nas sombras da floresta da nossa imaginação. Um lembrete constante de que os monstros mais assustadores são aqueles que criamos. Aqueles que nascem dos nossos próprios medos e paranoias. O Slender Man é um produto da nossa cultura, da nossa obsessão pelo horror, da nossa incapacidade de lidar com o desconhecido. Ele é um reflexo sombrio de nós mesmos. Sua história é um aviso, um lembrete de que a ficção pode ter consequências reais, que a internet pode ser um lugar perigoso e que é preciso estar sempre vigilante. O legado do Slender Man é um legado de medo, de paranoia e de tragédia, mas também é um legado de aprendizado, um lembrete de que é preciso proteger os mais vulneráveis, de que é preciso questionar nossas próprias crenças e de que é preciso lutar contra a escuridão que se esconde nas profundezas da internet.